Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Nesse espaço, nesse momento, deveria estar aqui o nosso querido irmão Nelson Pereira de Souza. Como ele sofreu uma cirurgia em um dos seus olhos, ele já está bem, está se recuperando, nós vamos hoje substituí-lo. E vamos oferecer a ele realmente a nossa exposição, abraçado pelos maiores da espiritualidade. Escolhemos a temática das legítimas necessidades da vida, porque realmente cabe nesse momento uma reflexão em torno destas questões, por estarmos passando por essas dificuldades que serão suplantadas, serão vencidas, sem sombra de dúvida, desde que compreendamos a proposição da espiritualidade maior. Nós vamos também passar como um subtítulo pelos motivos de sofrimentos e os fenômenos propiciatórios da evolução, né? Coisas importantes, de tempos em tempos, a misericórdia divina nos inspira para que a gente traga à baila essas questões, para refletirmos mais profundamente sobre elas. Caminho de elucidação, de meditação e de iluminação interior, desde que, obviamente, utilizemos corretamente o nosso livre-arbítrio. Pedidos absurdos a Deus, corpo físico, santuário temporário, o real significado interior, a meta da reencarnação, claríssimo hoje isso, né? Cada um de nós mergulha no fluido denso, além de ter toda a sua programação, ele terá como meta maior algo muito importante. A forma de recomposição de atitudes e dignificação dos valores ético-morais e algumas considerações finais. Como sempre temos dito aqui, é básico, é realmente fundamental de que a nossa estrutura de trabalho dentro das nossas exposições doutrinárias, são proposições, não são imposições, elas se fundamentam, então, sempre na nossa obra maior, no livro imortal, o livro dos Espíritos, que é a gênese da ciência do infinito, né? Nós iremos desencarnar, reencarnar tantas vezes ainda no futuro, meus queridos irmãos, e este livro vai estar vindo sempre ao encontro de nós, porque veio de esferas altíssimas, de mentes libertas, que nos propõem, nos auxiliam, nos dão força, nos estimulam, para que nós possamos realmente também suplantar essas contingências do mundo físico e que, sem elas, realmente a gente não avança na direção da plenitude. Olhem só, estamos mergulhando então no livro dos Espíritos. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algo tanto vagos, pelo menos é que a gente acha que é, que devemos fazer na incerteza em que ficamos. Por mais que aquela vozinha interior nos chame à baila, nos chame a atenção, será que é, será que não é, será que faço, será que não faço? E os benfeitores nos dizem o seguinte: quando te achares na incerteza, evoca o teu bom espírito, esse anjo guardião que está ao lado de cada um de nós, desde que chegamos até quando desencarnamos, e além disso, né? Protetor, avalista espiritual. Ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e Ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. E a gente não se utiliza desse recurso magistral, ali à nossa disposição, né? Mas vamos ver no transcorrer da exposição como isso é uma verdade inconteste. Mas o codificador continua trabalhando esta temática, dizendo: os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Será que eles nos ajudam também nas questões da vida particular? Se a gente mergulha no bojo da obra kardeciana, a gente fica surpreso, porque o Espírito de verdade diz ao próprio codificador: se nós não te ajudarmos com as questões materiais, seria não te amar. Ele diz ao codificador. Será que os Espíritos vão dizer para nós alguma coisa diferente? E aí a resposta é algo extraordinário. Tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Olhem só.
Mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. A gente não liga, a gente não dá bola. Nós nos lembramos quando criança, praticamente estouravam nossos tímpanos, né? Porque nós éramos um garotinho que via mortos e escutava vozes. O que a sociedade em volta de nós queria, inclusive a nossa família, era nos internar como pirado. Depois nós descobrimos que não éramos tão loucos assim. Quando chegamos à casa espírita, achamos outro bando de louco. Digo, meu Deus, essa é a minha tribo. E não saímos mais, não saímos mais. Os espíritos, uma nota que o codificador coloca na questão 524. Olhem só o que é bom senso encarnado, que é Allan Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Gritam, quase estouram os tímpanos da gente. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Então, aqueles outros círculos. Já que você não escuta, eu vou mandar o seu Luciano te avisar. O Luciano escuta. E aí ele chega, e eu não acredito também no Luciano, né? Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu o conselho de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houveras escutado. Nós mesmos, na casinha velha, onde está agora o supermercado, era ali a Cepal, naquela esquina. Numa reunião mediúnica, eu no meio, adoentado, e o benfeitor falando com voz masculina, incorporado em uma senhora, e dizendo coisas de arrepiar sobre a minha vida. Lembra, meu filho, foi contando quantas vezes eu fui abordado e não dei bola. E aí é que a coisa fica difícil. Então são casos pessoais, convicções plenas, coisas que eu não queria lembrar, ele lembrava. Lembra, ele dizendo, né? Bem, então isso tudo nos leva à questão extraordinária, um tratado realmente fantástico que nós temos à nossa disposição, que é a questão 922 de O Livro dos Espíritos. Podem procurar em qualquer tratado, qualquer ciência, qualquer filosofia do mundo, nós não vamos encontrar uma síntese tão bela como essa. 3 coisas só precisamos para a felicidade relativa, porque a plena não é deste mundo ainda. A plena ainda não, né? Mas nós podemos começar a ser felizes desde já. 3 coisinhas, querem ver? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Tenha eu, como sempre digo, todo o dinheiro do mundo, tenha eu dinheiro nenhum. Há uma soma de felicidade comum? Ah, sim. Olhem que coisa, podem procurar. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Mas eu me contento? Ou eu me lamento de não ter nem o necessário? Agora, com relação à vida ético-moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. 3 coisas, só 3 coisas. E nós encontramos também na carta aos Filipenses do apóstolo Paulo uma colocação que o benfeitor Emmanuel vai trabalhar depois para nós. Olha o que ele diz, ó. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Nós já aprendemos a nos contentar com o que temos, ou sempre de olho nas outras coisas que ainda não podemos ter, e que possivelmente já tivemos e jogamos fora, e agora temos que passar sem. A nossa fundamentação, então, será agora desdobrada em obras da religião psicológica. E quem vai trabalhar conosco é uma obra magistral, chamada Caminho, Verdade e Vida, publicada em 1948. É uma série de versículos evangélicos que o benfeitor Emmanuel trabalha até 1978, quando ele encerra a série com Ceifa de Luz, né? Então vamos ver o que ele diz para nós a respeito disso aí, dessas 3 coisinhas.
A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. O benfeitor está pirando, está dizendo coisas em verdade? Olhem só, a maioria. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, vida simples, não adianta querer inventar, olha lá, foi esquecida pela generalidade dos homens. Ele publicou o livro em 48. Será que hoje a gente já lembra? Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Eu peço e não ganho, mas também nem sai daqui, porque eu estou pedindo exatamente a minha desgraça. E o Criador me ama. Ele não vai me mandar isso. Ele já sabe que eu fracassei nisso. Ele tem consciência disso, né? Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução das suas necessidades. Não precisa mais. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. É maravilhoso. Mas ele diz mais. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto sobre o tormento angustioso da desmedida ambição. Mas por que é que tu queres tanto? Já não basta o suficiente? Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se tu não tens, meu irmão, tu terás. E é possível que tu não tenhas agora porque tu já teve e jogaste fora. Utilizaste mal, és um péssimo administrador das coisas que são de Deus. O que é que temos? Se não são as virtudes a serem desenvolvidas, né? Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, quem é Paulo de Tarso? O apóstolo chamado por Jesus, não é qualquer um, para a disseminação da verdade divina. Não é brincadeira. Veio da esfera dele mesmo, deu um choque no Saulo, transformou ele em Paulo e disse: olha o que tu vai passar daqui para frente. Paulo recolhe-se 3 anos no deserto, prepara-se e vai até a imolação por amor ao Cristo. E daí ele entendeu de que se tratava, né? Entre os homens, essa verdade divina, e foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Espera que caia no colo. Jamais nós não formos à luta, né? Então aí está a lição 29, contentar-se. Muito interessante. Caminho, verdade e vida. Que a gente achava que eram livros que eram só para abrir palestras. Muito equivocado a respeito disso, né? E a reflexão primeira que surge após essa nossa conversa inicial é a seguinte: agora é o benfeitor Vitor Hugo, através do Divaldo, que nos dá algumas informações preciosas, concluindo essa primeira parte. Diz o benfeitor Vitor Hugo: o sofrimento que tensas coloca as cordas da sentimentalidade permite que os artistas transcendentais, olha o que ele nos chama, artistas transcendentais, nós, os espíritos imortais, tanjam esse violino precioso em que o homem dócil se transforma, a fim de que a música divina se espalhe pelo mundo em carência, convidando a harmonia superior. Mas a gente não podia atingir isso pelo amor? Não, a gente espera que chegue o sofrimento. Criatura alguma passa pelos caminhos terrenos sem conhecer-lhes a cáustica presença. Criatura alguma que decanta as imperfeições
ou provar-lhe o hasto comburir com que se purifica das gangas impurezas que lhe afeiam a intimidade. Deus, meus irmãos, a inteligência suprema, a força criadora, não aceita esboços imperfeitos. Determinou que a sua obra, que somos nós, resplandeça diante dele. Nós não temos saída, não temos saída. É questão de nível de consciência, de tempo, de espaço, nós vamos chegar a essa conclusão. Na busca incessante do prazer, o homem transfere-se exteriormente de uma para outra sensação, sem dar-se conta de que o desequilíbrio gerador da ansiedade é responsável pelo sofrimento que o aturde, ameaçando de desespero cruel. Enquanto não se resolva por selecionar os valores reais daqueles aos quais atribui significado, e que são apenas fogos, fátuos, ilusões, quimeras, terá dificuldade em afirmar-se e seguir uma diretriz propiciadora de paz. Então, a advertência é muito séria. Nós estamos trabalhando agora dentro da psicologia profunda. Vivendo sob a injunção de uma máquina, o corpo, que lhe impõe necessidades a serem atendidas e o predispõe a falsas necessidades perturbadoras, ele opta pelas últimas, que são produto das sensações do ego dominador, personalidade, empurrando para as aspirações mais grosseiras em detrimento daquelas outras sutis e enobrecedoras que adquirem resistência. Aonde? Na renúncia, no esforço elevado, na abnegação, desinteresse total, no cultivo da vida interior, no domínio da matéria pelo espírito. São essas questões. É uma luta diuturna, né? Todos os dias. Mas tem mais. O corpo físico deve ser considerado um instrumento transitório, e o é, para o ser eterno, que somos nós. Temporariamente um santuário, face à finalidade edificante de propiciar à alma a sua ascensão, mediante as experiências iluminativas que faculta nos aspectos moral, espiritual, intelectual, pelo exercício das virtudes que devem ser postas em práticas, e jamais para atendimento das sensações que lhe caracterizam a constituição molecular. Violente esse santuário temporário. Violentemos isso, porque é a nossa salvação, esse mergulho periodicamente no mundo físico. Certamente aqui não cabe também o comportamento asceta. Então vou sair do mundo, vou para a caverna, não quero mais contato com ninguém, né? Alienador, que fomenta a fuga da realidade aparente, porquanto o importante é a vida mental modeladora da física. Pode-se mudar de lugar sem alterar a conduta, vivendo-se um estado exterior e outro íntimo. Pela falta de sintonia entre as duas formas de vida, entre aquilo que eu aparento ser e aquilo que na realidade sou, surge a desagregação do indivíduo, onde Jesus mais trabalhava o termo hipocrisia, né? Com o aparecimento de neuroses e psicoses devastadoras, impondo sofrimentos que poderiam ser evitados, caso se permitisse uma melhor compreensão das finalidades essenciais. Ora, há um projeto para nós cada vez que mergulhamos aqui. Eu tenho que voltar para casa, para o mundo espiritual, e mostrar ao nosso avalista que eu avancei. Olha, eu lutei, eu consegui, né? Senão, como é que fica? O exame racional e lúcido das necessidades legítimas faculta o direcionamento saudável com as compensações da harmonia íntima e do equilíbrio emocional. A ambição desmedida pelas coisas que vão ficar, divertimento e gozos nunca preenche os espaços do prazer, pelo contrário, frustram aqueles que lhe tombam nas armadilhas. Mais uma advertência. Há indivíduos, meus irmãos, que dispõem de somas consideráveis,
prestígio social, fama e inteligência, graças aos quais adquirem o que lhes apraz. Até corrompem. Viajam para onde desejam, relacionam-se com os mais diferentes indivíduos e, não obstante, são atormentados pelo vazio, pelo tédio, pela insatisfação, fortes causas de sofrimento. Lembramos-nos muito bem que o empresário poderosíssimo internacional foi até aquela simplicidade querida chamada Francisco Cândido Xavier. Contou a sua história e disse: Chico, eu tenho tudo, eu posso tudo, mas eu não consigo ter paz, Chico, não consigo ser feliz. O que é que me falta, Chico? E aí, o mineirinho, o mineirinho, né? Simples. Diz: meu irmão querido, já tentaste fazer a felicidade dos outros? Meu Deus, melhor resposta impossível. Invariavelmente, as pessoas colocam os acontecimentos e interesses fora de sua realidade, no mundo exterior, passando a considerá-los a fonte do sofrimento ou dos gozos, conforme conseguem fruí-los ou não. Todavia, a questão é mais profunda e pertinente à sua vida íntima. Não havendo um real significado interior, o aparente sentido que demonstram perde-se tão logo sejam conseguidos. Nisso reside a maior soma de frustrações e de insatisfações que causam sofrimento. Se tu beberes da água que eu te der, professor, nunca mais terás sede. Ah, como desejo beber desta água. É verdade. São as lições de compaixão e de amor profundas de Jesus, lá no poço de Jacó com a mulher samaritana. E a gente não se tocou disso, não? Algo, prestem atenção, meus irmãos, algo vale somente quando inspira o mesmo sentido para todas as pessoas. Aí sim, objetivo de todos, que projetam as suas necessidades íntimas e aspirações legítimas na sua conquista. Aí sim é fato, atende a maioria. Os lugares belos, as cidades ricas e cosmopolitas que a uns indivíduos causam impacto, provocando o desejo em comum de aí ficarem, noutros despertam mal-estar, desconforto e desagrado. Mas por quê? Por que eu vim renascer no Brasil? Eu podia ficar loirinho de olhos azuis lá na Europa. Podia ficar lá. Mas por que eu estou aqui? Agradeça todos os dias. Entendeu? Nada me chama, nada me atrai. Querem até me levar, não adianta, eu não quero. Eu quero ficar aqui. Entendeu? Já determinei isso. Eu não vou me sentir bem num lugar em que realmente não me comportei bem. É melhor aqui. Ilhas paradisíacas e refúgios de oração que a uns fascinam, a outros causam sensações desencontradas, angústias e desesperos insuportáveis. Vestuários luxuosos e joias cobiçadas que aumentam a cupidez em alguns, noutros não conseguem a sensibilização, não lhe geram qualquer interesse nem qualquer sofrimento por não possuí-los. Olha que maravilha! Olha que maravilha. A busca da realidade do self, o espírito imortal, esses são valores que nós deveremos buscar constantemente, deve partir de uma análise profunda e interna das necessidades legítimas da vida. Jamais de preferência de adornos, objetos e situações que destacam o ego. Eu me acho, grande coisa. E perturbam-no, tornando-o jactancioso, prepotente ou, na sua falta, magoado, ressentido, receoso. A gente identifica rapidamente a pessoa nessas condições. E, obviamente, prece, oração, vibração positiva, né? Primeiro, é necessário adquirir um estado de espírito de paz para passar por tudo
sem ater-se a nada, mas a gente já sabia disso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será dado por acréscimo de misericórdia. Nós fizemos o contrário. A gente faz o contrário. A chama que clareia exteriormente projeta a luz. Prestem atenção, meus irmãos, que isso aqui é uma dádiva. É uma dádiva. Mas faz sombra tudo que vem de fora. Enquanto a que se manifesta daqui para fora, do interior para fora, irradia-se por igual em todas as direções, sem gerar qualquer escuridão. É daqui para lá, né? O reino não tem aparências exteriores. Não tem. A mente e o corpo suscetíveis à dor pela posse ou perda das coisas externas sempre atravessarão largos períodos de sofrimentos, transferindo-se de uma para outra forma de sofrimento sem conseguir a libertação. Esta libertação ocorre quando o homem se esvazia de ambição, instalando a abnegação no íntimo, e fundamentalmente é uma lição de Siddhartha Gautama, inclusive, superando os desejos. Superando os desejos. O ato de querer, desejar para si, manifestando apego, é fator prenunciador de perda, transferência para outrem, porque o que se detém se deve. Olha a lógica disso. Não se possui. Eu só tenho o que sou, né? O que tenho, devo. Assim, suscitando o domínio responsável pelas sensações de ansiedade, insegurança, medo, que são geradores de sofrimento. A benfeitora vai batendo nisso. O que é que gera sofrimento na nossa vida? O autoconhecimento, espírito imortal que sou, periodicamente mergulhando no fluido denso, numa nova existência física para desenvolver virtudes, equacionar sombra, voltar para casa melhor, coopera para que se possa discernir em torno do que é útil, supérfluo, indispensável ou secundário à vida feliz. As conquistas dispensáveis pesam na economia emocional e passam a constituir preocupação que desvia a mente das metas que deve perseguir. Quanto mais eu estou amontando, mais eu estou sendo desviado do objetivo que foi traçado para mim. Imagine um anjo de guarda deve tirar os cabelos do outro lado. Meu Deus do céu. Claro que ele não se incomoda com isso, né? Mas obviamente preocupa. Jesus afirmou com sabedoria que o Filho do Homem, ele, Filho do Homem, não possuía uma pedra para reclinar a cabeça. Embora as aves dos céus, as serpentes e feras tivessem ninhos e covis, demonstrando o seu desapego total a todas as coisas que sobrecarregam a criatura de tensão e de inquietação. Espíritos imortais, meus irmãos, o que nós queremos? Nós temos que utilizar as coisas, sem dúvida, mas dela fazer um objetivo dos valores espirituais, né? A um jovem que o queria seguir, ele esclareceu que uma coisa lhe faltava: vende tudo e dá-lo aos pobres. Ele, que afirmava ser justo, cumpridor das leis, permanecia todavia envolvido, perdido nas quinquilharias do mundo a que se atava, e ele não o seguiu. Mais tarde nós descobrimos a benfeitora Amélia Rodrigues contando essa história. Ele era desapegado dos bens materiais, mas ele queria humilhar os romanos. Ele queria ganhar uma corrida de biga dos romanos, era orgulhoso. Então é isso que estava faltando, faltava ainda vencer o orgulho. Isso que está faltando a nós. Agora fica claro essa passagem. É muito difícil liberar-se dos atavismos. Pertences e hábitos que se impregnam ao comportamento passam a constituir uma nova natureza, a predominante. Esquecemos de tudo de nós, de repente mudamos completamente a nossa estrutura nesse negócio de ficar pegando coisa. Sob o fardo dessas dependências, o ser não logra ver a luz, discernir a meta, libertar-se para encontrar-se. É uma dificuldade, é um óbice, não?
Confunde a paz com a tranquilidade dos recursos que possui, dos quais a ofere conforto, destaque social, através dos quais desperta inveja, podendo perdê-los de um para outro momento na existência física, em razão das normais vicissitudes que a todos surpreende, como da compulsória pela morte física, que o obriga a deixar tudo, nem sempre facultando a libertação, desde que o tormento prossegue além das vibrações orgânicas. E muitas vezes, tudo aquilo que eu me apeguei, agora eu estou vendo aqueles com os quais ficaram como descendente, acabarem com tudo de uma hora para outra. Eu digo, meu Deus, o que adiantou? E nem aqui eu tenho paz do outro lado, né? Mas a misericórdia divina permite que isso aconteça. Vai ver o estrago que você fez lá. Não educou e eles ainda estão jogando fora tudo que você construiu, né? Finalizando, a benfeitora diz que o sofrimento deve ser superado pelo amor, pela meditação, pela compreensão da sua presença na vida dos seres, fator de progresso, necessidade de reeducação, mecanismo de evolução que é e que permanece nos indivíduos que discernem e pensam por eleição deles mesmos, já que a meta da reencarnação é a de lograr a vitória sobre o sofrimento, sobre ele próprio. Aí está a meta da reencarnação, né? Este livro, Plenitude, terceiro da série psicológica, realmente extraordinário. Faz um trabalho, uma ponte entre a visão que o budismo tem de sofrimento e a visão que o espiritismo tem. Muito bonito esse trabalho. É um duplo trabalho que nós temos nesta obra Plenitude, volume 3 da série psicológica, da benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos queridas do Divaldo Franco. Eu não sei se alguém viu O Senhor dos Anéis, deve ter visto, alguém deve ter visto, mas não sei se viram isso no filme. Isso está lá no filme, é uma fala do filme. Viram que legal? Não existe triunfo sem perda. Não há vitória sem sofrimento, não há liberdade sem sacrifício. Está no filme. Maravilha. Então, aqueles que estamos despertos, a gente enxerga essas coisas. A gente enxerga, né? A reflexão segunda também é do benfeitor Victor Hugo, muito bonita, por sinal. Ele diz para nós que o fogo que amolda os metais exige uma temperatura específica para cada substância. Quando se trata de fogo, nós sempre lembramos que aparentemente Jesus era um incendiário. E Jesus disse assim: eu não vim trazer a paz ao mundo, eu vim atear-lhe fogo. E como tenho pressa que esse fogo se alastre, digo, meu Deus, chama os bombeiros. Não é nada disso. Olha só a metáfora, olha como o benfeitor pega isso mais tranquilamente. Da mesma forma, o amor que comanda a vida e lhe deu origem. Assim iniciada uma ação, vejam, meus irmãos, assim iniciada uma ação, qualquer ação, retornarão os seus efeitos. Qualquer coisa que eu iniciar na vida, a vida vai ser sempre as minhas escolhas e as suas consequências, sempre. E ali diz, assim iniciada uma ação, retornarão os seus efeitos. Que tipo de ação deverei fazer? Vai retornar os seus efeitos. Olhe, embora as dimensões de tempo e de espaço, não interessa, que não contam, podendo ter repercussão imediata ou demorada, nunca, porém, tardia. O dia que eu compreender por que ela acontece, quando eu tiver condições de compreender por que eu estou passando por aquilo, pimba, acontece. Entendeu? O importante é que a sementeira corresponde à inevitável colheita. Mas eu nunca vi, que coisa séria. Se é uma coisa que funciona, automaticamente, dentro de nós, nós estamos sem saída. Sem saída. Quando a gente começa a fazer esse autodescobrimento, é assustador. E essa força que nos criou é surpreendente, não é nada do que a gente pensava. Um dia chegamos a acreditar que era um velhinho de barba branca, né? Mas para com isso, né? Para com isso. Considerações compreensivas finais. Não sendo a dor um castigo de Deus,
porém uma forma de recomposição de atitudes e dignificação de valores morais. Cada período de sofrimento propicia elevação íntima a quem expunge, especialmente se preservando a serenidade e a resignação. Se você quer ter êxito, você preserve a serenidade e a resignação. Os sofrimentos são as mãos modeladoras do progresso, trabalhando quanto se fazem recalcitrantes ao amor, porque a divindade sempre vai nos chamar primeiro pelo amor. E aí, quando acontece isso, é porque nós não aceitamos o chamado. É uma opção, uma variante da lei interessantíssima, né? O Espiritismo, fala Viana de Carvalho, uma das criaturas que nós temos uma especial predileção. Foi coronel do Exército, é meu chefe. O Espiritismo, que é o lídimo equacionador dos problemas gerados pelo materialismo, significa nesse momento a força intelecto-moral mais condizente com as necessidades humanas. Olha que o benfeitor diz: enfrentando os graves conflitos geradores dos sofrimentos e pondo-lhes termo em definitivo, se nós quisermos, obviamente, por meio do esclarecimento e da experiência imortalista de que se faz portador para todos os homens, porque não fala mais em alegoria, fala às claras, direto ao entendimento nosso. Não tem mais essas coisas loucas por aí, né? Ele diz isso no seu livro Seara do Bem, Efeitos do Materialismo, que ele publicou em 1984. Diante deles, meus irmãos, essa é a mensagem para nós agora. Os sofredores de qualquer jaez policia a conduta no ato de ajudá-los. Eu terminei de montar a palestra agora há pouco, bateram na porta. E lá na Vila Militar é difícil de entrar alguém. Nós temos os sentinelas, eles dificultam a entrada. Primeiro você faz uma entrevista e tal, para que a pessoa chegue à vila. E o companheiro entrou lá e ninguém viu. Se ninguém viu e bateu na minha porta, eu não vou discutir, vou atendê-lo. E o que ele queria? Um cobertor. Sei se tinha ou não. O primeiro que eu achei lá, eu passei para ele. Depois eu vou me acertar com a dona da casa. Entendeu? Foi. Não adianta, entendeu? O cara passou, o cara viu, passou pelo centro, ninguém viu, né? Então, eu estou pregando, eu tenho que fazer, senão eu sou hipócrita. É isso que Jesus batia em nós, né? Traga ante o conhecimento problemas econômicos, morais ou de saúde, não ter revista de falsa superioridade, assumindo a aparência de benfeitor, com que poderás constrangê-los, adicionando a já existente novas aflições. Eu boto a faca mais um pouco. O cara já está com a faca no pescoço, eu boto mais um pouco ainda. Muito cuidado com isso. Cada dificuldade se resolve mediante recurso específico. Escuta, verifica o que pode fazer. Escuta. Não os padronize, igualando suas dores somente porque façam parte da imensa massa de padecente da terra. Ah, é mais um desgraçado, é? E amanhã? Domani, tomorrow, como é que fica? A gente não regressa? Em que situação? Que a gente não aprendeu agora, né? Esse deseja externar aflições e receber amizade. Aquele anseia por socorro imediato através do pão ou do medicamento e talvez no desespero em que se vê colhido, não disponha das próprias palavras, fazendo-se impertinente, rebelde, inquieto. Abençoa a si mesmo. É assim mesmo, abençoa a si mesmo. Esse ferido nos dédalos da alma por dardos venenosos está prestes a sucumbir e necessita de um amigo. Se o amigo falta, ele se suicida. Aquele outro, desarvorado por inquietações psíquicas e emocionais, perdeu o contato com a realidade objetiva e desvaira, ansiando por alívio. Toma providência. Propõe-te solidariedade e alcança-os com os teus sentimentos fraternos. Não os abjurgues, amargando o pão que por acaso disponha para ofertar-lhes. Nada lhes exijas em face da moeda ou da palavra que lhes distendas.
Se te escassearem meios externos com que lhes diminua as penas, recorre ao auxílio espiritual sempre valioso. A prece, água magnetizada, o passe para a restauração das suas forças. Não temos isso? Sempre possuís algo para dar. Há quem ajude avinagrando a linfa da generosidade. Muitos confortam e reprocham simultaneamente. Diversos socorrem e advertem, chamando atenção para a dádiva que dispensam. Meu Deus! Uns abrem os braços à dor, mas não ocultam o enfado, a saturação logo nos primeiros tentames. Isto quando não exteriorizam o azedume e a censura rude. Estão na provação hoje, meus irmãos, os que não souberam utilizar-se dos bens da vida com a necessária correção no passado. Hoje, nós estamos plantando, eles estão colhendo, e nós estamos plantando. Eles estão colhendo. Sofrem os que iniciam o processo evolutivo por meio da dor, bura e lamento. Batem-te à porta, buscam-te o socorro, pedem-te compreensão, não lhes recuse o amor. Jesus recomendou-nos com a sua autoridade inconteste. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Se espera encontrar à tua disposição a misericórdia divina amanhã, daqui a pouco mais, né? O professor ainda vai demorar mais, mas eu já estou mais para lá do que para cá, né? Se agora o mensageiro dela em relação aos que te batem à porta, te pedem e te buscam, executando o mais meritório esforço na caridade sem jaça. O mais meritório esforço na caridade sem jaça. Dar e dar-se sempre sem limite. Joana de Ângeles, em Leis Morais da Vida, Auxílio a Sofredores, 1976. Ai, tempo já. Finalizando essa conversa toda, só podia se encerrar com o nosso mestre querido, dizendo-nos: porquanto que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e a sua alma sofrer perda? Equivale a dizer todo o projeto reencarnatório por água abaixo, né? Voltando, como diz o Evangelho, para casa sem roupa. Eu digo, meu Deus, espíritos nus, numa metáfora, obviamente, né? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Tende muito cuidado com isso. Aí está, meus irmãos, em rápidas pinceladas para não nos estendermos muito, as verdadeiras prioridades que temos da vida. Fica para todos nós essa proposição, através do nosso livre-arbítrio, de colocá-la em prática ou não. Vale a pena a gente se esforçar por fazê-lo. A todos o nosso carinho, a nossa ternura, a nossa reverência. Muito obrigado.